Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto. Vamos tratar aqui de uma forma simplificada sobre gramática, né? A gramática da língua portuguesa aí, ok? Bom, historicamente a gente pode iniciar dizendo que no passado, quem que era o professor de língua portuguesa ou a professora, né? Aquele que ensinava a gramática? Era o literator, né? Ou o grammaticus, né? Que eram a mesma coisa, né? Literator e gramático eram professores que ensinavam a ler e a escrever, né? Iniciando assim um pouquinho, né? Falar do contexto histórico aí, um fundo de cena, né? Ou seja, litera e gramar significam letra, né? Pura e simplesmente. Então, quem ensinava a gramática no passado era o literator e o gramáticos, né? Hoje o professor ou a professora de língua portuguesa aí, tá bom? É só um início para a gente entender historicamente aí. Você já fez a pergunta, né? Por que um nativo da língua portuguesa, como nós, né? Ele é obrigado a frequentar a sala de aula, sendo que ele convive com a língua portuguesa, né? O aluno, né? A aluna, o pai dele fala a língua portuguesa, a vizinha, o vizinho fala o português, né? Os amigos da sala de aula também falam o português. Todos em sua volta, né? A grande maioria, né? Para não falar todos, são nativos, né? Da língua portuguesa. Ou seja, ele de certa forma ele domina, mesmo que um pouco, né? Escrever, dependendo da alfabetização e do discurso, né, que ele apresente. Então ele sabe sim escrever língua portuguesa, sabe falar um pouco da língua portuguesa, mas por que mesmo assim ele é obrigado, né, para ir frequentar a sala de aula e aprender, né, a bendita língua portuguesa? Não sei se vocês já fizeram, né, essa indagação, né, por que é obrigado, né? Bom, a gente bem sabe, né, que de certa forma a obrigatoriedade vem por se tratar de regras, né? Por se tratar de normas, por se tratar de leis. A língua portuguesa, ela é regida por uma lei, né? Uma lei federal até. Por isso que todos os cantos do país, né, do Brasil, é obrigatório que todos escrevam por igual, né? Agora, falar dependendo é respeitada, né? A regionalização, né? Cada região tem o seu linguajar, né? A sua forma de falar, suas expressões específicas. Agora, escrever já é obrigado, sim, a escrever respeitando as normas, respeitando as leis, né? Que regem a gramática aí, né? Ok? Então, questão de lei. Conforme Travaglia, né, Luiz Carlos Travaglia, ele diz o seguinte: para que se dá aulas, né, de português a falantes nativos de português? Né? Acabamos de comentar, né? E ele justifica dizendo o seguinte, né, que prioritariamente pelo objetivo de desenvolver a competência comunicativa, né? E por outro lado implica, né, duas outras competências, né, a gramatical ou a linguística e a questão competência, né, textual. Já Celso Pedro Luft diz o seguinte: as detestadas, né, aulas de português, o desânimo dos professores dessa matéria, né, que deveria ser a preferida, pois lida com o nosso instrumento de expressão mais pessoal, o malogro desse ensino, né, comprovado em concursos, em textos falados e escritos, né, de nossos diplomados universitários. Tudo isso demonstra as deficiências e má orientação do nosso ensino de língua materna, né? O que quer dizer com isso? É, devido, sei lá, à imensidão de normas, regras, né, que se tem, de repente cria-se um bloqueio, né, de entender. A gente vai ver daqui a pouco que a língua portuguesa, né, a gramática, né, não é lá esses bichos de sete cabeças, né? Tem sim suas dificuldades, suas complicações, mas tudo vai depender, né, da dinâmica, né,
do ânimo do professor, da professora que ensina também, né? Não está se jogando a bronca só para eles, né? Mas, de certa forma, às vezes o próprio professor, a própria professora não domina a gramática, e quando vai passar para o seu aluno, a sua aluna, né, ensinar, de repente a forma que se ensina cria-se um bloqueio, né? Aí passa a ser detestada, né? Não estou criticando, né? Mas sim comentando. De repente é a forma que se ensina. Porque se a gente for esmiuçar, né? Do meu ponto de vista, né? Não precisa concordar com o que eu estou dizendo, mas se a gente for esmiuçar, a gente vai perceber daqui a pouco que não é lá esse bicho de 7 cabeças. Tem sim as suas complicações, porém, né? Vai depender da dinâmica ou da didática, né? Sei lá, da forma de ensino aí. Celso Luft também diz, né, que indispensável é a intimidade com a língua. Uma intimidade gramatical e não gramaticalista, né? Intimidade com a gramática da língua, não necessariamente com a gramática da escola. E diz também que essa relação, né, escritores-gramática, me trouxe à mente a observação de Lins do Rego, né, a propósito de Lima Barreto. Os grandes escritores, né, têm a sua língua, né, os medíocres a sua gramática, né? E o que quer dizer isso em outros termos, né? Que ninguém escreve com a gramática debaixo do braço, né? Lógico, que isso é mais comum, né? É mais correto se dizer aquele que vive da escrita, né? O escritor, né? Que ele escreve naturalmente. Provavelmente ele não escreva, né, com a gramática do lado, simplesmente vai lá e escreve. Mas isso tem uma justificativa que, dependendo, pode-se dizer que esse efeito vem da questão da habilidade ou do hábito, né, da leitura. Então, o que está por trás do domínio da gramática? Tem um pouquinho, sim, do hábito da leitura, né? Quanto mais você lê, quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente domina. Quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente tem. Quanto mais a gente lê, mais informação a gente tem. E, em paralelo a tudo isso, né, vai se dominando a gramática, né? De forma até mesmo inconsciente, né, conforme o hábito da leitura, a pessoa simplesmente escreve e, de certa forma, automaticamente ela faz as suas pontuações, né, as suas concordâncias, as suas regências gramaticais, sem perceber. Simplesmente vai lá, põe a vírgula no lugar certo, né, pontua corretamente, acentua corretamente, mas isso de forma até mesmo inconsciente, né, como eu disse, né? Essa questão da habilidade ou do hábito da leitura força isso sem a gente perceber. Então, é isso que está dizendo mais ou menos, né? Nenhum escritor vive, talvez, né, com a gramática do lado. Ele vai escrevendo e vai consultando a gramática, vai escrevendo e vai consultando a gramática. Não, simplesmente vai lá e escreve, que por trás disso provavelmente tenha lá o seu hábito da leitura. Lógico, né, não está dizendo que ele não vai fazer a sua correção, a sua revisão. Sim, né, isso deve acontecer com certeza, né? Ou melhor dizendo, né, deve acontecer com certeza, não está correto. Acontece com certeza. Ele vai lá, escreve e faz sua revisão sim, para ver se está bonitinho antes de publicar, né? Mas é isso, né? Então, ninguém escreve para não ser lido, né? Não considero elogio a um autor chamá-lo de hermético, né? Não confundir isso com estilo, criatividade, trabalho no texto, né? Há visões únicas, né? Visões pessoais, paixões, amor e ódio, né? Êxtase e desespero, que exigem expressão verbal própria, né? Original. Para isso é necessário talento. E esse tipo de talento, assim como os outros, né? Não se nasce com ele, né? Se constrói. Né? A escrita se constrói, como foi dito anteriormente, com a habilidade até mesmo da leitura e de conhecimentos, de certa forma, da gramática, né, das normas, das leis aí. E quando se diz, né, questão de hermético, o conceito hermético tem por trás
a sua dificuldade de interpretação, né? Sabe? Hermético, com um texto hermético, é aquele texto que está bem construído, né? Gramaticalmente falando até, porém, na interpretação tem certa dificuldade. Eu costumo trazer como exemplo livros de filosofia, não criticando, né? Para entender o que se quer dizer nesse momento de ser chamado hermético, né? Livro de filosofia, por exemplo, se você pegar os livros da Sócrates, os livros que se trabalham a filosofia, né? Se você percebe, ele está muito bem escrito, perfeito, né? Pega um livro sobre Schopenhauer, que dito sobre Schopenhauer, a filosofia do Schopenhauer, pega a construção textual das editoras, né, que trabalham, que publicam, né, sobre esses pensadores, está perfeita, a gramática está perfeita. Pontuação no lugar certo, né, sinais gráficos, a regência, né, as normas, está tudo perfeito. Mas se não houver um professor de filosofia que te traduz aquele linguajar, é pouco provável você entenda numa primeira leitura. Se não tiver uma pesquisa por trás, pouco provável você entenda na primeira leitura. Então esse é um tipo de texto hermético, né? Está bem escrito, porém na interpretação precisa de alguém por trás para explicar, né, o conteúdo, né? Por exemplo, também Clarice Lispector, né? Houve uma época na vida dela que ela foi criticada, né? Os críticos a classificá-la como escritora de textos herméticos. Diziam que o texto dela era de difícil compreensão. A gente bem sabe que não, né? Isso foi na época que ainda ela era viva, né? Que os críticos fizeram esse tipo de comentário. A gente sabe muito bem que não. Se você pegar um texto da Clarice Lispector, muito bem escrito, né? Pegar os contos dela, né? As suas crônicas, está perfeito, perfeitamente gramaticalmente dizendo e perfeitamente em questão de interpretação, né? Bom, vamos lá. Então, além da gramática em si, né, nós também vamos para a sala de aula aprender os gêneros textuais, né? Existem uma infinidade, né? Monólogo, diálogo, diário, carta, roteiro, regulamento, fábula, a própria norma, ensaios, comentários, crônicas, né? Existem uma diversidade, né? Dissertação, argumentativa, explicativa, relatório. Então, por isso que a gente aprende, né? Que cada gênero tem a sua estrutura, né? A sua forma de abrangência escrita. Porém, nenhum deles escapa à norma gramatical, né? Todos precisam ser respeitados, até mesmo, além de atender às normas, né? As leis gramaticais, também a própria formatação, que a gente se baseia muito, né? Na própria ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E aquilo que eu disse, né? Que talvez a gramática não seja um bicho de 7 cabeças, porque se a gente for observar bem, dentro da gramática, existem apenas 10 classes, né, de palavras. Não tem mais do que isso. Nosso idioma só tem 10 classes de palavras. Não tem mais do que isso. Que são essas, né? O que é um substantivo, o que é um artigo, um adjetivo, um numeral, um pronome, um verbo, um advérbio, uma preposição, né? Uma conjunção e uma interjeção. Se souber de tudo isso, de certa forma, né, de uma forma não totalmente, né, mas pode-se compreender a gramática. No meu ponto de vista, a grande dificuldade está por trás de não entender um verbo, por exemplo. Eu percebo em alguns alunos, né, não todos, óbvio, né, da dificuldade de reconhecer um verbo. Se você não reconhece um verbo, quando se vai se falar das funções das palavras, não vai saber trabalhar, né? Você não vai saber o que é uma oração principal, o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada, você não vai saber, né? Então você tem que saber disso. Você sabendo as 10 classes, né, gramaticais, né, as classes de palavras, pode-se dizer, sim, né, que até certo ponto você vai dominar a gramática. Então, tente reconhecer, saber o que é um substantivo, um numeral, um pronome.
saber o que que é isso, que quando for trabalhar a função da palavra, fica mais fácil. Ou seja, o problema maior está em não saber reconhecer as classes de palavras que, aonde você for precisar usar esse reconhecimento, né, esse entendimento, que é lá na função gramatical, na função das palavras, se você não souber disso, quando chegar na função da palavra, você não vai saber o que é um termo integrante, o que é um termo essencial, que é a parte mais difícil da gramática. Mas eu acho que o segredo, né, é dominar as classes. Se você souber reconhecer um verbo, um advérbio, fica mais fácil de lá quando for trabalhar a função das palavras, que é outra coisa, nós estamos falando de classes de palavras, né, que são só 10, porém a dificuldade maior está lá dentro da função da palavra. Você sabia que, por exemplo, um verbo na classe de palavra é aquilo que a gente sempre explica, né? Que define a ação, o estado, né? O fenômeno da natureza. Isso na classe de palavra. Mas um verbo dentro da função das palavras, na função gramatical, ele tem momentos que ele pode passar a deixar de ser um verbo e ser um substantivo. Né? Tem esse lado. Né? Quando o início, a regra diz, quando o verbo estiver início de palavra, antecedido de um artigo, ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo, porque ele vai ser o sujeito da oração. Então, aí que complica, né? É aí que entra a questão das normas, né? A questão das leis gramaticais, né? Aí que está a dificuldade maior. Mas, de certa forma, é por não entender esses pontos de vista, né? Essas regras aí, tá bom? Então, é lógico, a coisa não é tão simples assim, mas eu acho que sim, né? De certa forma, se você souber reconhecer as classes de palavra, fica mais fácil quando for se trabalhar, né, ou for se utilizar das funções das palavras, que são outras coisas, né? Que, lógico, que se utiliza das classes gramaticais de palavras, né? Tem a questão também da divisão da gramática, que ela pode se dividir entre 4, né? Fonética, morfologia, semântica e sintaxe, né? Sintaxe são as divisões da gramática. Então, fonética é a parte da gramática que estuda os vários sons ou fonemas linguísticos, né? Ou seja, tudo aquilo que você ouvir dizer que inicia com fone ou abrange, né, a palavra fone na palavra, tem relação com o som da fala. Telefone tem relação com o som da fala, microfone, né, o próprio microfone, interfone, você precisa apertar para falar, radiofone e por aí vai. Então, fone é o som da palavra dita, né, falada, linguisticamente falando, né? Então, os elementos, os sons elementares, né, isto é, os sons fundamentais da voz humana, denominam fonemas, né, que se classificam em vogais, consoantes e semivogais, né? O que de fato são vogais, né? Vogais são os sons da fala que, quando pronunciado ou pronunciados, né, pronunciadas, nas palavras pronunciadas, quando eu falo, quando a gente fala, o som sai sem interrupção, né? O som da fala sai sem interrupção. Por exemplo, olha só que interessante, né? A, E, I, O, U, né? O som sai naturalmente pelas questões, né, da boca, né, sem interrupção nenhuma. Já a consoante não, a consoante existe interrupção, né? Olha que legal também, né? Olha, tenta expressar as consoantes, ó, B, D, F, G, né? Ou eu fecho a boca para poder falar, né? O som explode, ou a língua bate no céu da boca, ou a língua flexiona nos dentes. De certa forma, existe uma interrupção, né? Então, essa é a diferença entre vogal e consoante, né? Vogal é quando você pronuncia e o ar sai sem interrupção, e consoante já não, né? O ar sai com interrupção. E as semivogais, né? Tem relação com as vogais, óbvio, né? Só que o som sai mais fraquinho, né? Que geralmente é o I e o U, né? O I e o U que são considerados aí semivogais aí. Vogais são as letras que pronunciam sem o auxílio de outra letra, né? A, E, O, U.
Consoantes são as letras que só podem soar com o auxílio de uma vogal, né? Além dessa questão de o ar sair, né? Com interrupção, né? Com algum ruído. E semivogais são o I e o U, né? Que por partilharem a um tempo de vogais e das consoantes, né? Que o som sai mais fraquinho aí. Já a morfologia, né, é a parte, né, que estuda a palavra em si. Né? O que é a morfologia? A morfologia estuda aquela parte de significado para ela. A menor parte, né, de significado. Aquela questão de raiz, né, de raiz, radical. Por exemplo, também, se você pegar o S, gramaticalmente, alfabeticamente falando, é apenas um S. Né? Porém, para a morfologia tem significado, né? Para a morfologia o S tem significado. Se você pegar a palavra casa e acrescentar o S, fica casas. Né? Então esse S tem significado. Então esse S para a morfologia é importante. Né? A própria palavra casa, o radical dela, a raiz dela é casa, né? C-A-S. A partir dela se constrói outras, casinha, casarão, casebre. Então, essa palavra CAS, né, esse radical, CAS, para a morfologia interessa. Né? Para a morfologia interessa, porque ela é a parte de menor significado, né? É a parte menor que se tem, mas que tem significado para a morfologia, que a partir dela se constrói outras. Né? Então, é a parte que estuda a palavra em si. Já a sintaxe é a parte que estuda a palavra não em si, né, como uma morfologia, mas a relação que se tem com outras palavras, né, as concordâncias. Né? Por exemplo, a gente bem sabe se o sujeito, né, estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Tem que ter a relação, a concordância, né, com relação às outras, né, palavras, né, que elas unem para exprimir o pensamento, né, como está sendo dito aí. Então, sintaxe é a relação que as palavras têm entre si. Alright? Já o fonema, né, que tem diferença, como nós vimos, de letra e fonema. Letra é uma coisa, né, o alfabeto é uma letra, a representação gráfica, e o fonema é outra. Né, o som da palavra é outra coisa. Né, porém, mantém-se a relação de significados entre elas. Né? Então, letra é a representação gráfica e fonema é a representação sonora. Por exemplo, a própria palavra leite, né? A gente escreve L-E-I-T-E. Isso é representação gráfica, leite. Mas ninguém fala leite, a gente fala leite. Leite. Então, olha o som de X. Então, quando a gente pronuncia, é essa parte que interessa a fonologia, a fonoaudióloga, o fonema, né? É essa parte que se interessa. Escreve-se de um jeito, L-E-I-T-E, né? Leite. Porém, ninguém fala leite, né? Fala leite, ao som, leite. E esse som é o que interessa na questão fonética, né? Então, quando escrevemos, utilizamos sinais gráficos, né, em questão à letra, que representam as palavras pronunciadas, que diz respeito à letra. Esses sinais gráficos que representam os sons que pronunciamos ao falar são as letras, e os sons que pronunciamos são chamados de fonemas. Tá? Então, tem essa diferença aí entre letra e fonema. Olha a representação aí, uma ilustração. Então, letras, né? Representação gráfica, né? A escrita do som. E fonema é o som da fala. Então, se você pegar a palavra sapo, como está aí na tela, do lado esquerdo está lá. Sapo tem 4 letras, né? S-A-P-O. Letras. Porém, fonema, ele também tem 4, né? Sapo. Mas tem outras palavras que podem ter uma quantidade de letra e uma quantidade maior ou menor de fonema. Vai depender, né? Vai depender disso. Então, ao escrevermos a palavra sapo, são utilizadas 4 letras, né? Ao falar essa palavra, pronunciamos o fonema, né? C, o fonema A, o fonema P e, por último, o fonema O, né? Sapo. Quando precisamos registrar na escrita um fonema, utilizamos sempre barra, né? Vai estar sempre barra, como está na palavra sapo na projeção anterior. Né? Já a semântica é o estudo do significado.
incide sobre a relação entre significantes, né, tais como palavras, frases, sinais e símbolos. E o que eles representam, né, a sua denotação, né, seu significado literal. A semântica linguística estuda o significado usado por seres humanos, né, para se expressar através da linguagem. Então, sintaxe estuda a relação das palavras e a semântica, o seu significado, tá bom? Então, esses quatro a gente pode classificar, né, o fonema, a morfologia, né, a sintaxe e a semântica como ciência da linguística, né, que estudam questões faladas ou escritas, né, das palavras aí. Ok? Então, por hora é isso. Muito obrigado pela oportunidade aí.